Você aprendeu errado. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Olá, meus amados e minhas amadas, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um episódio do quadro Você Aprendeu Errado. E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre um tema interessante. Tenho certeza que você já ouviu falar ou até mesmo já falou: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E isso tem que ser analisado à luz das Escrituras. Vamos ver o que o texto realmente diz. João 10, verso 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E olha que interessante, aqui o versículo fala o ladrão, em algumas traduções o mercenário. A palavra que aparece aqui no grego não é diabolos, é kleptos. E essa palavra kleptos é justamente a tradução para salteador, para ladrão, pessoas que fazem coisas erradas, equivocadas, de um modo sorrateiro. E isso cabe bem perfeito com o contexto do que Jesus está falando aqui, porque Jesus está trazendo claras denúncias contra os falsos líderes religiosos, contra os falsos profetas, contra os falsos pastores. Por quê? Aqui o cenário é Jesus tendo feito o milagre da cura do cego de nascença, esse cego sendo interrogado pelos líderes religiosos e ainda assim esses homens tentando perseguir o Senhor, tentando matar o Senhor Jesus Cristo. E não só isso, eles estavam, concernente ao povo, estavam usurpando do povo, estavam usurpando das viúvas, dos pobres, estavam roubando sorrateiramente, estavam roubando dos filhos, dizendo que aqueles que deveriam honrar pai e mãe, se eles dissessem que era corbã, ou seja, oferta ao Senhor, eles estavam livres de honrar o pai e a mãe. Então, esses líderes religiosos eles estavam de modo sorrateiro modificando a lei de Deus para assim trazer para si recursos, olhando somente para o seu ego, para a sua vaidade. Olhando para esse cenário, para esse versículo aqui, o que o Senhor Jesus está falando é que estes homens, aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, eles só tinham uma intenção, que era roubar, matar e destruir. Mas a intenção de Jesus era o oposto disso, era dar vida e vida em abundância. Aquilo que Jesus veio fazer é totalmente oposto dos líderes religiosos. Jesus veio entregar a sua vida pelas ovelhas. Enquanto os líderes estavam matando, Jesus estava dando vida. Enquanto os líderes estavam roubando, Jesus estava doando. Enquanto os líderes estavam destruindo, Jesus estava reconstruindo. Jesus estava trazendo coisas que o ser humano nem imaginava que precisava. E assim, o Senhor Jesus ele fala que ele voluntariamente entrega a sua vida. Ele fala que as ovelhas conhecem a sua voz. Ele fala que ele não é só o bom pastor, mas ele também fala que ele é a porta. Ou seja, ele é o acesso e ele é aquele que cuida. Olhando para os líderes religiosos, o que Jesus fala sobre ser ladrão é que o ladrão ele entra por qualquer parte, ele procura uma brecha para poder entrar no aprisco. Porém, o bom pastor não. O bom pastor é aquele que cuida, as ovelhas conhecem a sua voz e ouvem o seu chamado. Olhando para esse cenário, olhando para esse texto, para esse versículo, nós não podemos falar que o diabo veio para roubar e destruir. Porém, precisamos olhar dentro do seu contexto. E aqui no contexto, o que Jesus faz é essa denúncia. Então, isso esvazia o texto quando a gente coloca e atribui isso ao diabo. Por quê? Embora Satanás tenha essas características de roubar, de matar, de destruir, em diversos momentos da história da igreja e até mesmo no Antigo Testamento nós vamos encontrar a ação de Satanás tentando destruir a vida das pessoas, ainda assim nós também não podemos esvaziar o texto, porque aqui os líderes religiosos, os falsos líderes, eles também têm essas características. Características, às vezes, muitas vezes sorrateira, porém, elas existem. E aqui nesse cenário nós vamos entender que isto acontece. Não podemos tirar a responsabilidade de um para colocar no outro. Aqui não é o papel de advogado do diabo que eu estou fazendo. Muito pelo contrário. Eu estou trazendo um alerta de que, além do diabo, existem outras pessoas que também têm essas características e que nós precisamos estar atentos. Aqui o Senhor Jesus, ele mostra que ele é a porta, ele é o bom pastor. E precisamos estar atentos àqueles que se dizem vir em nome de Cristo, se dizem vir em nome de Deus e assim não vêm.
eles tentam de alguma forma ser carinhosos, se achegar de alguma forma mais sutil, mas ainda assim a intenção deles é destruir, é matar, é roubar. Eles não estão preocupados com o nosso bem-estar, eles não estão preocupados com a nossa vida espiritual, eles estão preocupados em enriquecer, em angariar para si não só recursos financeiros, mas também serem vistos pelos homens, serem louvados pelos homens. Isto é muito perigoso. Então, olhando para esse versículo, nós podemos entender que precisamos estar atentos sim àqueles que vêm dizendo que estão fazendo melhor, estão se doando pelo reino, quando na verdade a intenção deles não é esta. E precisamos olhar isso à luz das Escrituras também. Vamos encontrar em vários momentos que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E conhecer a árvore pelos seus frutos é sim ver aquilo que as pessoas estão praticando. Existem líderes religiosos que dão claras evidências da sua rotina, da sua vida, da sua devoção através daquilo que eles fazem. E olhando para isso, não tem como dizer que essas pessoas elas foram enviadas por Deus. Não, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele dá uns sim para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos. Como Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 10, o próprio Senhor Jesus Cristo ele escolhe esses homens. E o apóstolo Pedro ele fala lá na sua primeira carta, no capítulo 5, dos versos 1 em diante, que o presbítero ele precisa ser exemplo dos fiéis. Então, olhando para isso, precisamos entender que sim, quando se fala de liderança, nós precisamos entender que eles precisam estar de acordo com aquilo que as Escrituras exigem deles. E eu não estou dizendo aqui que não existem cristãos falsos, aqueles que não têm essa responsabilidade de liderança, de pastorear. Não estou dizendo isso. Existem sim pessoas que também são falsas, dizem que são cristãs, mas não são, estão em nosso meio, mas são joio, mas não é sobre isso. Aqui o texto, ele fala e faz uma clara advertência sobre esses falsos líderes. E em contraponto, em contrapartida, oposto a isso, o Senhor Jesus, ele é aquele que é o bom pastor. Então, se você já disse, se você já ouviu essa expressão, o diabo veio para roubar, matar e destruir, eu vim para dar vida e vida em abundância, preste bem atenção, não é isso que o texto diz. O texto não ensina isso. O que o texto ensina é cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos líderes, porque eles não têm outra intenção a não ser esta. Mas olhem para a cruz, olhem para Cristo. E isso tem que trazer algum aprendizado para as nossas vidas. E o aprendizado é: estejam alertas, estejam atentos, se alimentem do verdadeiro pastor, estejam à disposição e estejam sempre perto daquele que pode cuidar de nós. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é o bom pastor. Ele também é a videira verdadeira. Ele também é a ressurreição e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele, antes de Abraão, ele já existia. Antes de Abraão, ele já era. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Verbo de Deus. Sem ele, nada do que existe existiria. Então este é o nosso líder. Este é o nosso bom pastor. E ele levanta, sim, homens sérios, sinceros, honestos e que precisamos estar por perto, porque através da vida dessas pessoas nós estaremos cada vez mais perto do Senhor. Então vai aqui mais um episódio deste quadro. Espero que esteja sendo edificante para a vida dos irmãos. Espero que isso traga um crescimento espiritual. Compartilhe com outras pessoas que você sabe que precisa ouvir isso, que precisa entender melhor esse contexto, esse versículo, para que não venha reproduzir esse tipo de fala, que não venha reproduzir esse tipo de erro, porque é um erro. Acaba que nós pronunciamos coisas que nós aprendemos. Nós fazemos uma leitura, estamos acostumados a fazer uma leitura errada porque nós aprendemos errado. Então, melhorando esses erros, nós com certeza teremos e faremos uma leitura muito melhor, com muito mais qualidade e uma leitura que edifica literalmente a nossa vida. Então vai aqui esse vídeo, que Deus vos abençoe, fiquem na paz.